Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de ciências em casa. Hoje eu vou tratar um tema já diferente com vocês. Nós vamos entrar em algo que tem dentro do corpo da gente que permite que a gente se locomova, que a gente fique em pé. Vocês sabem, tem ideia do que seja? Pois é, vou dar uma dica para vocês. Sem isso dentro da gente, o nosso corpo seria assim, ó. Estão vendo? Um pudim, todo molenga. Pensaram? Aham, nós vamos falar dos ossos. Em especial, nós vamos falar da coluna vertebral e do crânio, que são o conjunto de ossos responsáveis pela classificação dos vertebrados. Como o próprio nome já fala, vertebrados significa animais que têm vértebras. Vértebras são pequenos pedaços de osso que compõem, que formam a coluna vertebral. Ela fica aqui, ó, pessoal. Aqui é um corpo e ela fica aqui desde a bacia até a base da nossa nuca, aqui atrás, tá? Ela é dividida em 3 partes: coluna lombar, torácica e cervical. Vocês já devem ter escutado muita gente falar: ai, que dor na lombar, ai, que dor na cervical. É a coluna. Mas para ser um vertebrado não basta ter só coluna. Outro osso muito importante, outro conjunto de ossos, são os ossos que compõem o nosso crânio. Aqui ele. Exatamente, tá? Aqui eu vou dar uma viradinha para vocês verem a coluna cervical. Olha aqui, ó, que interessante. E é baseado nisso que a primeira classificação, a primeira separação entre os grupos de animais que nós temos no nosso planeta aconteceu. Vertebrados e invertebrados. Vertebrados têm coluna e crânio. Invertebrados não tem nem coluna, nem crânio e nem ossos. Se a nossa coluna fosse só um tubo, como esse tubo de PVC, tá? Tubo de cano de água, se fosse uma coisa só, a gente, ó, não poderia fazer esse movimento aqui, ó. A gente não poderia mal se movimentar. Então, o que a natureza fez? Ela criou, botou isso em pedacinhos, que são as vértebras. Ó, aqui esses pedacinhos de cano estão simulando, estão fingindo que são vértebras. Então temos as vértebras e aqui ela comporia a coluna inteira. Só que quando a gente fosse se movimentar, aconteceria isso, ó, vê se vocês escutam um barulho. Exatamente, elas bateriam umas nas outras, isso desgastaria, quebraria. Então, perfeição da natureza criou discos de cartilagem, como se fosse uma espuminha, uma esponjinha entre elas, para amortecer essa queda, para manter ela firme, sem bater uma na outra. Vamos fazer o teste com cartilagem agora. Viu? Não faz barulho. E assim é feita a nossa coluna, de pedacinhos de ossos com cartilagens, e aí sim a gente poderia se movimentar. Os vertebrados ainda se dividem em grupos também. São 5 grupos: os mamíferos, os répteis, os anfíbios, os peixes e as aves. Eles foram postos nessa classificação de acordo com o ambiente que eles vivem e as adaptações que eles possuem no corpo para viver. Por exemplo, se a gente falar dos peixes, eles podem respirar embaixo d'água. Mamíferos, nós somos os mamíferos. Podemos respirar embaixo d'água? Não, nós temos para respirar pulmões. Os peixes têm brânquias. E assim vai. Nas aves com penas para voar, os répteis no chão para rastejar com a cobertura de pele própria para ele poder deslizar, cada um com a sua adaptação. Mas hoje nós vamos treinar os nossos olhos para descobrir a coluna vertebral dos animais. Então eu vou passar para vocês umas imagens agora muito interessantes de raio-x. Como esse daqui, sabe o raio-x que a gente tira
Aqui, ó, tem uma luz no fundo. Aqui é o raio-x de uma cobra. Olha lá. Eu quero que vocês treinem, eu vou colocar as imagens e vocês vão procurar, olha aqui a coluna dela, olha, esse branquinho aqui, ó, nela inteira. E aqui em cima tem o crânio dela. Então eu vou colocar esses grupos de animais para vocês e vocês vão tentar localizar a coluna. Em seguida eu mostro onde a coluna tá. O crânio é fácil de achar, é só procurar a cabeça do animal, ok? Ele tá ali na cabeça. A função do crânio, gente, é guardar o cérebro, nosso computador central, que pensa e manda a gente fazer tudo. Vamos lá. Da coluna vertebral, principalmente porque lembra vertebrados, nós vamos aproveitar um material em casa e fazer um vertebrado. O que vocês acham? Eu trouxe um peixe, eu tô mandando para vocês um anexo com essas imagens, para vocês recortarem em volta pra gente fazer a coluna vertebral do peixe. O que mais vocês vão precisar? Rolinho de papel higiênico, esse eu já pintei de branquinho, se quiser pinta, se não quiser também não pinta. Tá? Mas pelo menos 2 rolinhos de papel higiênico, isso você consegue em casa. Um pedacinho de papel colorido ou cartolina, ou esse daqui é EVA. Um papelão ou um outro papel mais grosso. Um ganchinho, tipo esse do ovo da Páscoa que você ganhou. Joga fora não, vamos reutilizar e transformar isso, melhor do que gerar lixo, né? Esse, e também pode aproveitar o cordãozinho que estava amarrando o seu ovo. Ou então, se não tem, tudo bem, já jogou fora, é um barbante. Mas sempre que a gente pode reutilizar, é bem melhor do que produzir lixo. Então, vamos lá. Eu pintei de branquinho e cortei em pedacinhos pequenos. Essas vão ser as nossas vértebras. No EVA, eu fiz bolinhas. Essas bolinhas vão ser as cartilagens que vão entrar entre as vértebras. Vocês vão precisar de um furador para furar, assim, ó. Se não tem furador, pede ajuda a um adulto, usa uma chave de fenda, pode usar alguma outra coisa, uma tesoura, mas por favor, um adulto com vocês. E essa mesma forma de furar, a gente vai fazer nas partes do peixe. Eu já cortei essas. Já colei no papelão, no meu papelão aqui, ó. Já colei elas. Só não colei a espinha do peixe, tá? No papelão. Agora eu vou acelerar para vocês verem como a gente vai montar. Fiz a minha coluna vertebral de um peixe. Olha lá. Para finalizar, pega o ganchinho, um durex ou aquela fita transparente PVC, cola na parte de trás da cabeça do peixinho. E com isso aqui você pode pendurar em qualquer lugar. Se você quiser, eu mandei também a imagem da espinha, tá? Você pode também colar a imagem da espinha. Olha lá que fofinho. Atrás tá a coluna. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido tudo de coluna vertebral, crânio, vertebrados, animais vertebrados.